Até o ano que vem, devem surgir no Brasil mais de 5.000 novos casos de linfoma, de acordo com o INCA. O linfoma é um grave tipo de câncer do sangue que tem muita chance de cura. O problema é que a maioria dos casos é descoberta já num estágio avançado. Amanhã é o Dia Mundial de Conscientização sobre Linfomas e por isso nós convidamos a médica hematologista Moema Nenê Santos. Doutora, seja muito bem-vinda ao PFTV e a gente quer começar entendendo melhor que tipo de câncer é esse. Na realidade, o linfoma, a gente tem hoje mais de 60 tipos, né? Ele se origina do linfócito, que é uma célula de defesa do nosso organismo. Só que em algum momento esse linfócito, ao invés de nos defender, ele na realidade ele fica doente, maligno, né? E começa a se proliferar. E daí que dá algumas coisas que a gente conhece habitualmente com o aumento das ínguas, né? Um paciente que perde muito peso, que começa a ter febre sem uma origem infecciosa. Então, na realidade, o linfoma, como tu falaste muito bem, ele é uma doença que, se diagnosticado precocemente, a chance de cura, o índice de cura vai a mais de 85%, quer dizer, é excelente, né, nesse sentido, comparado a outros tipos de câncer com uma gravidade bem mais importante. E diferente do câncer que atinge um único órgão, como por exemplo um câncer no estômago, um câncer de mama, esse ele acaba estando em todo o organismo. Justamente por isso, porque essa célula, ela na realidade, ela tem origem na medula, mas ela vai para a íngua, para o sistema linfático. E o sistema linfático a gente tem em todo o nosso organismo. Então, na realidade, assim como ele prolifera, ele pode atingir outros órgãos. Por isso que a gente às vezes tem comprometimento a nível do baço, do fígado, nesse sentido. Então, o que as pessoas têm que ficar bastante atenta, né? Quando a gente começa a ter alguns sintomas, quando a gente pode ter um aumento das ínguas e que a gente não relaciona algum tipo de infecção. Mas sempre lembrar que esse aumento de ínguas, febre, perda de peso também são comuns a outras doenças. Para a gente ter uma ideia, no Rio Grande do Sul o índice é bastante elevado. Por quê? Porque a gente não tem, na realidade, uma origem, mas a gente tem alguns fatores que são associados, infecções, virose, a gente tem muita exposição a venenos, né, no nosso sistema. Aqui a gente trabalha bastante com agricultura também. Bom, a impressão que a gente tem é que há um aumento no número de casos e a gente acompanha também pela imprensa alguns artistas que tiveram essa doença. Qual é a faixa etária mais comum? Como a gente tem vários tipos, existe um que a gente chama de linfoma não Hodgkin, que é mais comum em pessoas mais idosas, e o de Hodgkin, que é mais comum em pessoas mais jovens. Então, na realidade, na dependência desse tipo, porque ele é diferente no setor que cada tipo de linfoma tem uma faixa etária um pouco mais importante. Então, também é importante as pessoas saberem, né, e ficarem atentas, por isso que surgiu esse dia, né, o dia 15, na verdade, de setembro, que é o Dia Mundial da Conscientização contra o Linfoma. Ainda mais quando se tem um número como esse, não é, doutora? Aproximadamente 4.000 pessoas morrem todos os anos no Brasil vítimas de um linfoma. Ainda falta conhecimento sobre a doença. Infelizmente falta e pelos dados do INCA também no Rio Grande do Sul a gente tem atualmente 5.000 novos casos para homem em não Hodgkin e 4.800 para mulheres, então é um índice bastante elevado para a nossa região do Rio Grande do Sul. É preciso, ao ter um desses sintomas que você nos trouxe aqui, o aumento dessas ínguas, a perda de peso, a febre, buscar imediatamente um médico. Aí será feito um exame laboratorial que rapidamente já identifica se houver alguma alteração. Com certeza, geralmente vai no seu médico clínico, no seu médico assistente, que vai fazer toda uma investigação e, se for necessário, vai encaminhar para o especialista. Tá certo, doutora, muito obrigada pelas informações, que a gente possa fazer a nossa parte aqui e orientar a comunidade. Eu que agradeço. Obrigada, bom fim de semana. Obrigada.